Olá, pessoal! Estamos começando mais um Planeja Renobe. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Priscila Porto e gostaria de apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, Franciele Martins. Seja muito bem-vinda, Franciele. Obrigada. A Franciele, ela é formada em enfermagem e atualmente ela é professora na Uningá. A Franciele hoje vai falar para a gente sobre planejamento na atenção primária, em específico nas UBS. Para a gente ir direto ao ponto, Franciele, eu trouxe algumas perguntas aqui para você e eu vou fazer a primeira delas. Quais resistências o processo de planejamento da UBS pode encontrar? Eu acho assim, o planejamento, talvez uma das principais resistências é o fato da equipe da UBS, dos próprios gestores, eles não entenderem que isso faz parte do processo de trabalho, né? Então, a primeira coisa é inserir o planejamento no dia a dia da rotina da UBS, dos profissionais, né? Então, eles terem esse tempo ali de dedicação semanal, né, pode ser, para que eles parem para fazer uma autoavaliação do serviço, né? Isso, claro, a gente está falando na perspectiva da atenção básica, mas funciona para atenção especializada, os ambulatórios, enfim. Então, tudo começa a partir desse momento, né? É preciso entender que para que a gente execute um serviço, antes a gente precisa planejar. E para planejar, a gente precisa de tempo. Então, a primeira coisa é ter esse horário na agenda onde os profissionais consigam se reunir para poder fazer isso, né? Então, talvez esses desafios aí, essas resistências que a gente tenha, é justamente de não ter esse tempo na agenda para poder fazer esse tipo de ação, né? E às vezes uma das reclamações é justamente a falta de tempo, né? Mas a gente também perde muito tempo fazendo aquilo que está fora do planejamento. Isso. Então, talvez, assim, separar um tempo para as coisas serem planejadas economize tempo depois, né? E isso virando uma rotina, porque às vezes a gente encontra, né, alguns profissionais que até nos falam, né, mas nossa, como é que eu vou parar a unidade básica, parar a equipe, parar o serviço para fazer um planejamento? Então, eu tenho acompanhado alguns casos, né, de unidades, de municípios que a própria comunidade já entende, né, eles até inclusive têm unidades que fecham um período inteiro, né? Não é nem algumas horas, mas, por exemplo, sexta de manhã não fazem o atendimento, é para planejamento, é para reunião de equipe, é para a gente conversar. E a própria comunidade entende isso, né? Então, porque sabem que isso é benéfico para eles, né? Eles precisam se beneficiar desse tipo de atendimento e eles entendem que isso é importante para a equipe, né? Então, acho que tudo começa daí, quando a gente vai fazer essa sensibilização. Primeiro, antes da gente tirar esse horário de atendimento, a gente precisa mostrar para a comunidade, para os gestores, inclusive, que isso é parte do trabalho, né? Isso não é uma perda de tempo, não é uma coisa que a gente faz quando sobra um tempinho, não. Isso precisa estar na agenda, né? Então, quando isso acontece, as coisas fluem de uma maneira mais natural e o próprio usuário, né, que é por quem a gente faz isso, ele compreende que isso também é importante para que ele tenha sua condição crônica, né, estabilizada. A institucionalização do planejamento, né, falta. Porque daí vira uma atividade que faz parte, né? Assim como na UBS a gente tem lá o dia de atendimento da pessoa com hipertensão, né? O dia do pré-natal, enfim, você tem o dia do planejamento. Então, isso é incorporado na rotina do serviço, né? Ótimo. A nossa segunda pergunta, ela se volta já para a questão das doenças crônicas, né? Certo. Diante das diferentes demandas que o usuário das doenças crônicas possui, eles demandam uma atenção especial, né, dentro do planejamento da UBS, no sentido de precisar de um atendimento contínuo. Exato. E acompanhamento nos planos de tratamento. Quais seriam esses diferenciais no planejamento? A primeira coisa é a gente entender que o usuário, ele precisa ter a sua condição estratificada, porque se a gente não estratifica, eu trato todo hipertenso da mesma forma, todo diabético da mesma forma, e isso interfere na utilização do serviço pelo usuário. Então, não basta eu saber que ele tem o diagnóstico de diabetes, o diagnóstico de hipertensão, a obesidade, enfim, eu preciso saber qual que é o seu extrato de risco.
Quando eu faço a estratificação de risco, eu sei que aquela pessoa é um hipertenso de baixo, de médio ou de alto risco. Diabético de baixo, médio e alto risco. E aí eu consigo organizar a minha agenda para atender essa demanda programada. A unidade, ela precisa ter incorporado na sua rotina essa construção da sua agenda, né? Essa agenda programada. Então, ela precisa ter esse espaço para poder fazer os programas, né, que são de competência da atenção primária, também esse espaço para atender as pessoas com demanda espontânea, né? Uhum. E além disso, para poder fazer essa agenda programada, a gente precisa organizar esse atendimento. E a gente organiza com base nos estratos de risco, né? Então, o paciente, por exemplo, com uma hipertensão de baixo risco, ele precisa de menos consulta, menos atendimentos na unidade do que aquele que está com alto risco, que está com a sua condição desestabilizada. Então, isso faz parte da nossa organização. Então, tudo começa pela estratificação, né? E a estratificação de risco, a gente tem as linhas específicas, né? As redes específicas, cada uma, né, com o seu extrato de risco. Então, lembrando de seguir sempre as evidências, né? O modelo que a gente tem e que rege as nossas linhas guias, os guidelines, por quê? Eu não posso estratificar o paciente hipertenso de um jeito e você estratificar de outro. A gente precisa falar a mesma língua, a estratificação tem que ser a mesma para os serviços, né? Então, a organização, ela parte disso. Isso é um princípio para que a gente consiga saber, se não, de repente, eu estou atendendo mais na minha agenda aquele hipertenso de baixo risco que não precisaria tanto de mim. E aquele de alto risco está chegando todo dia para conseguir agenda e nunca chega, né? Não consegue porque não tem vaga. A estratificação vai ajudar a gente a organizar as demandas, né? As demandas, a continuidade do cuidado. A gente fala tanto, né, dessa questão da longitudinalidade do cuidado do paciente crônico, da gente conseguir fazer esse acompanhamento mesmo contínuo. A gente precisa de organização para poder fazer isso, senão a gente atende só essa livre demanda, só quem chega, né, quem tá na fila, espera, enfim. E a gente pensando nos princípios do SUS, né, que a gente tem aí a equidade, dar mais para quem mais precisa, então preciso saber quem mais está precisando, né? Maravilha. E você falou agora na sua fala em relação à padronização da estratificação. No artigo, né, que eu li seu, você fala muito disso, da questão da padronização dos atendimentos, até por conta do período, né, que chegou para vocês, que foi o início da pandemia. Mas a gente sabe que essa padronização, ela tem que ser contínua, né? Não é só no período de pandemia, a gente tem que seguir padronizações, porque elas facilitam o nosso trabalho. Eu queria que você comentasse, por favor, como que a padronização e a rigorosidade em seguir esses processos e protocolos, né, estabelecidos contribuem para a efetividade do planejamento realizado. Ótimo. Nós seguimos as políticas públicas de saúde, né? E as políticas, elas são moldadas a partir de cada território, né? Então, as linhas guias do estado, né? Eu, por exemplo, do Paraná, a gente segue a linha guia do estado do Paraná. Pode ser que de Minas Gerais tenha algumas condições diferentes por conta da situação epidemiológica do estado, enfim, né? E tem que ser assim, né? Então, cada estado tem autonomia para construir a sua linha guia conforme os protocolos nacionais, né? Conforme o que rege o Ministério da Saúde, diretrizes, inclusive até internacionais. Mas essa padronização para o estado, por que ela é importante? Para a gente falar a mesma língua, né? Para não acontecer, como eu falei anteriormente, eu estratificar de um jeito, você estratificar de outro. Então a gente consegue organizar a nossa atenção. Claro que a gente está falando com foco aqui na atenção primária, e a atenção primária ela precisa ser resolutiva para 80% das pessoas. Ou seja, estatisticamente, a gente tem aí que 20% vai precisar dos serviços especializados. E como atenção primária, a gente precisa fazer chegar esses 20% na atenção especializada, que é realmente quem se beneficia do atendimento especializado, né? Eu encaminhar aquele paciente que chega assim, eu vim aqui para fazer o tal do check-up, né? Não fiz exame esse ano inteiro, quero fazer um check-up, enfim, vou te encaminhar lá para o cardiologista. Eu estou gastando uma consulta desnecessária que ele não vai se beneficiar em nada do atendimento especializado, né? Então,
esse planejamento, essas estratificações servem para isso. E a estratificação sempre baseada na evidência, né? Então, cada atenção primária ali precisa seguir a referência do seu estado, para conseguir fazer essa organização desse atendimento. Então, a gente consegue passar pelos pontos de atenção ali, primário, secundário e terciário, mas sempre baseando nesses critérios ali de encaminhamento mesmo. Uhum. Durante a sua experiência, né, que você relata no artigo e até para agora, né, pós-pandemia, você trabalhou com a elaboração de POPs, né, que a gente fala procedimentos operacionais padrão, ou instrumentos de trabalho, né, conhecido como IT. Qual foi a sua experiência com esses materiais, com essas ferramentas? A pandemia modificou muita coisa ali para gente, né? Então, como atenção especializada, né, nós precisamos seguir ali o que as atribuições da atenção especializada nos coloca, que é fazer atendimento, né, assistência e fazer o suporte técnico-pedagógico para a atenção primária. Então, nós ficamos pensando como é que nós vamos nos aproximar da atenção primária com todas essas medidas ali de distanciamento, isolamento e tudo mais. Então, nós passamos a utilizar as ferramentas ali de matriciamento, do suporte técnico-pedagógico mesmo, mas de uma forma remota, né? Então, essas tecnologias, assim, nos ajudaram muito, principalmente nesse processo ali da questão aguda ali da pandemia, né? Nós continuamos fazendo apoio matricial, essa troca de experiência, execução ali, construção de planos de cuidado em conjunto com a atenção primária, mas dessa forma mais virtual. E falando em ferramentas, né, em tecnologias leves, uma coisa que nos ajuda muito é o Google Drive. Então, esse compartilhamento de informações da atenção especializada com a primária por meio de Google Drive, enfim, dessas ferramentas que a gente consegue compartilhar, nos ajuda muito, porque se você tem um serviço, por exemplo, que usa o prontuário eletrônico e outro não, você não consegue ver o atendimento. Ou muitas vezes tem prontuário eletrônico, mas não são interligados. Então, você tendo ali uma fonte de informação onde ambos os serviços compartilhem, ajuda muito. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem utilizado bastante entre atenção, né, ambulatorial especializada e atenção primária para monitorar plano de cuidados, monitorar metas, né? Fazer modificações ali que de repente a gente precisa ajustar. Às vezes a atenção primária sinaliza, olha, tal plano de cuidado a gente não está conseguindo pôr em prática, o paciente está com dificuldade. Então, vamos rever e vamos organizar, mudar alguma questão, né? E foi ótimo que ficou o aprendizado, né, do período da pandemia, para a gente continuar utilizando essas novas tecnologias, né? A gente até fala disso no Salos, da introdução de tecnologias e sistemas de informação, justamente nesse sentido que você comentou, da gente ter o compartilhamento da mesma informação, né? Porque às vezes o usuário chega em um setor, ele recebe uma informação, ele chega em outro setor, recebe outra, porque os profissionais não conversam entre si. Né? E utilizando essas tecnologias remotas, a gente consegue que os profissionais se comuniquem e tenham acesso aos mesmos documentos, aos mesmos padrões, né? Então, dando sequência, né, à nossa conversa, uma questão que chamou muito a minha atenção no seu artigo foi o trabalho das equipes multiprofissionais. Sim. Aí eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso, a respeito de quais os entraves para que o matriciamento entre profissionais de especialidades diferentes aconteça na discussão dos casos clínicos e adesão ao plano de cuidados. Eu acho que esse talvez seja ainda um obstáculo que nós precisamos superar, né? Você me perguntou aí de resistência, enfim, talvez o principal é a equipe multiprofissional não ser interdisciplinar. Então, quando a gente traz profissionais de diferentes áreas e a gente não trabalha a interdisciplinaridade, a gente continua com cuidado fragmentado. Enfermeiro numa sala atendendo, isolado, médico noutra sala, nutricionista numa sala, fisioterapeuta numa sala, e isso não é interdisciplinar, né? Então, o planejamento das ações para a gente conseguir fazer a interdisciplinaridade é justamente a gente ter um horário na agenda para que esses profissionais eles consigam, ao mesmo tempo,
sentar, conversar e elaborar o plano de cuidados. Então, seguindo a linha do modelo de atenção às condições crônicas, o que a gente precisa fazer? Os atendimentos individualizados, né? O paciente passa ali por cada profissional no período e antes dele ir embora, ele aguarda na sala de espera porque essa equipe vai se reunir para discutir esse caso e elaborar o plano de cuidados em conjunto, né? Porque o atendimento ele se encerra com um plano de cuidados, não com uma prescrição. Essa é a diferença, né? No momento da consulta, então, você sugere que isso aconteça? No momento da consulta, pensando que as consultas, elas não são 5 minutos, elas são consultas demoradas. São diferentes especialidades ali junto, né? Então, os serviços, eles acabam fazendo com que esse paciente fique um período ali, né? É uma manhã para um atendimento em rede ou uma tarde para um outro atendimento em rede, enfim, precisa ser um período. Então, no encerramento desse período, os profissionais se reúnem, elaboram esses planos de cuidados juntos e aí esse paciente termina ali o seu atendimento, seu período, né, com esse plano de cuidado multiprofissional e interdisciplinar. Então, para isso, precisa que os profissionais entendam essa necessidade e esse diferencial no atendimento. O gestor entenda que não é uma perda de tempo você tirar 1 hora de atendimento para que eles façam isso. Isso é parte do atendimento, né? Para que consigam se planejar para fazer. Mas veja que isso não é difícil, você já está com todos os profissionais ali, né? É só uma questão dessa organização para que o serviço realmente consiga colocar em prática todo esse cuidado, né, para a pessoa com condição crônica. Até para que um colabore no diagnóstico do outro. Colabore com o outro. E se a gente puxar isso para o matriciamento, aqui a gente está falando em um serviço específico. Se a gente for puxar para o apoio matricial, aí eu tenho essa interdisciplinaridade acontecendo com a equipe multiprofissional da atenção primária, com a atenção especializada. Então, eu tenho o enfermeiro da atenção primária conversando com o enfermeiro especialista, o médico da atenção primária com o médico, né, das especialidades, e a gente consegue fazer o amadurecimento disso, para que isso resulte num matriciamento bem feito. Inclusive, durante a pandemia, né, que muitas das ações a gente teve que mudar, nós passamos a fazer a assistência e o matriciamento itinerante. Então, ao invés de nós recebermos na atenção especializada os pacientes, né, ou a equipe, era atenção especializada que ia até o município. Então, nesse mesmo dia que a equipe especializada ia até o município, a unidade básica de saúde estava preparada para nos receber. Os pacientes estratificados como alto risco estavam lá para serem atendidos e a equipe de saúde da atenção primária também estava lá, mas não para fazer um trabalho à parte, para trabalhar junto. Então, nesse mesmo momento, você conseguia exercer tanto atividade assistencial como esse suporte técnico-pedagógico entre atenção primária e atenção especializada, porque aí você tinha as equipes de diferentes profissionais, mas atuando junto no atendimento. Fantástico. E quando você fala, né, desse processo de matriciamento, a gente vê, né, um cuidado da equipe de atenção especializada em ouvir o profissional da atenção primária, as demandas, né, que ele tem, que ele encontra ali no dia a dia da UBS, até de conhecimentos técnicos, né, que às vezes a pessoa está ali muito tempo sem praticar e precisa de um suporte, né, que é esse o objetivo. Esse diálogo, né, entre as práticas, você acha que seria possível de aplicar isso dentro da UBS, no sentido do gestor, né, dar esse suporte também para todos os profissionais ali que trabalham com ele? Você sabe, Priscila, que uma coisa que é extremamente importante, eu particularmente não gosto muito dessa palavra de capacitação, né? Dá um ar de superioridade, né? Uma hierarquia, eu tô vindo aqui, atenção especializada, tô vindo aqui capacitar você da atenção primária, porque eu sei mais do que você, aonde, né? Você usou esse termo de diálogo, e é exatamente isso, né? Então, as ações de matriciamento, né? Esse diálogo é justamente essa troca, né? E tudo começa quando a gente
se coloca como pessoas que estamos em constante crescimento, em constante aprendizagem, né? Não tem essa, né? Não dá para, eu sei mais do que você porque eu sou especialista, você está na atenção primária, isso tudo só nos distancia, né? O que nos falta é uma sensibilização. Então, acho que tudo começa pela sensibilização. No próprio planejamento, você precisa incluir essas ações de sensibilização. Você vai num serviço de atenção especializada e a atenção especializada está lá criticando, porque olha como que o paciente chegou aqui para nós, essa atenção primária não resolveu, olha só o jeito que ele chega aqui descompensado. Aí você vai no serviço da atenção primária e ela tá falando a mesma coisa da atenção especializada, mas olha, voltou aqui, não tem nada escrito, não sei o que é para fazer com esse paciente, vai lá no especialista, a consulta não resolve, né? Nós somos integrantes da mesma rede. Então, esse distanciamento só fragiliza essa rede, né? Então, tudo começa pela sensibilização. Quando eu entendo o trabalho do outro, eu não falo mal do trabalho do outro, porque eu entendo das dificuldades do trabalho do outro. Eu entendo porque eu sei qual que é o papel da atenção primária na rede e eu entendo porque eu sei o papel da atenção especializada na rede. Então, a primeira coisa é essa sensibilização, né? E isso precisa partir de gestor, dos profissionais de saúde, para que nesse momento das ações de planejamento haja essa sensibilização, né? Claro que isso é super possível de se fazer na atenção primária. Aliás, nós tivemos ali várias experiências exitosas na atenção primária quanto a isso, né? E quem sai ganhando é o paciente, porque daí todo mundo fala a mesma língua. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho em rede mesmo, né? O nosso produto final, né, se a gente pode chamar assim, mas o nosso alvo, né, o objetivo de interesse é esse paciente com a sua condição crônica estabilizada, com qualidade de vida, né? Acho que esse é o foco. É possível fazer entre atenção primária e atenção especializada, exclusivamente entre a própria equipe da atenção especializada, entre a própria equipe da atenção primária, né? Desde que haja esse entendimento por parte do gestor de que isso é trabalho. Eu preciso estar preparado para poder fazer a minha assistência com qualidade, né? Então, isso precisa estar incluso, né, na rotina ali das equipes de saúde. Unir esforços para o mesmo propósito, né? Exatamente. Acho que a gente fica, às vezes, muito apontando o dedo uns para os outros, querendo achar um culpado, sendo que o trabalho em equipe vai resultar em algo muito melhor, né? Uma das coisas que a gente comenta também no curso, nos salos, é justamente isso, né? Saber ouvir o outro profissional e, às vezes, não só, né, o gestor de saber colocar a informação para a sua equipe, mas a sua equipe também entender o papel do gestor, as dificuldades que ele enfrenta, né? Porque às vezes também a equipe é muito fácil falar, porque o gestor não faz nada, porque o gestor só me traz trabalho administrativo, burocracia, né? Uma papelada para preencher, porque ele precisa dos resultados. Mas a partir do momento que esse momento de planejamento, ele é compartilhado, né? Entre os profissionais e gestores, cada um entende o seu papel e o do colega, e como contribuir para o colega fazer o dele melhor também, né? Exatamente. Eu acho que a gente acaba falando mal por desconhecimento. Quando a gente conhece as dificuldades do outro, a gente vê que muitas vezes são próximas das nossas, né? Às vezes só muda de endereço as dificuldades, né? Mas acabam sendo similares, né? Então a gente precisa entender. E você falando na questão do profissional, eu me recordei da questão da satisfação do profissional em trabalhar, que eu acho que isso também é muito importante. A gente cuida do usuário, cuida da saúde do usuário, mas a gente também tem que cuidar de quem cuida, né? Quando a gente trabalha em rede, principalmente com esse paciente crônico, e a gente consegue, seguindo ali todo o modelo de atenção, colocando em prática, né, apoio matricial, equipe trabalhando de forma interdisciplinar, planos de cuidado, a gente tem pessoas crônicas voltando melhores, pessoas voltando com condições crônicas estabilizadas. Então isso nos causa uma motivação, nos faz fazer aquela autorreflexão, né? Nossa, acho que a gente está no caminho certo, né? E isso nos motiva quanto à equipe, né, a continuar. Então, esse momento e
horário para trocas, né, de experiência de informação também precisa ser para que a equipe faça uma autoavaliação do seu trabalho. E um dos meios que a gente tem para poder fazer essa avaliação são as metas, né, que a gente atingiu, os indicadores, enfim. Então, como que a gente está conseguindo melhorar, né? Que se traduz em números, claro, para que a gente consiga palpar, mas que nada mais é do que a qualidade de vida da pessoa e que reflete consideravelmente na nossa satisfação com o trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Nos faz pensar de que, não, acho que está melhorando, a gente está indo no caminho certo. Ou não, precisamos rever, a gente achou que ia estar um pouquinho melhor e não está. Então também é hora de reorganizar. Sim, um retorno para o profissional, né, do trabalho que ele está desempenhando. E é muito bom quando esse retorno é positivo, né? Então a gente espera que essas mudanças, né, no planejamento, na atuação do profissional reflitam num retorno positivo, né, para ele estar cada vez mais satisfeito com o que ele faz. Exatamente. Só retomando essa questão das tecnologias, né, do uso das tecnologias, a gente falou do uso delas no trabalho do profissional entre as equipes. O que você acha que essas tecnologias podem contribuir para o atendimento com o usuário? Porque no período da pandemia elas foram necessárias, né? Nem sempre chamada de vídeo, né? Ou troca de mensagem, porque a gente sabe que tem muitos usuários que não sabem utilizar ainda, né? Devido N motivos, né? Contexto da pessoa. Mas as ligações, né? A gente voltou para as ligações de telefone que não aconteciam e que foram muito efetivas, né? Você relata no caso. Isso. Você acredita que a gente consegue retomar isso agora mesmo presencialmente, utilizar dessas ligações ou de outras que as pessoas venham a aprender para contribuir no atendimento? Olha, a experiência que eu tenho tem me mostrado que sim, né? Então, essa experiência do artigo, inclusive, né, o uso dessas tecnologias, nós utilizamos para fazer alguns atendimentos. Então, alguns casos, esses mais críticos, a gente continuava atendendo presencialmente, mas os outros, até por respeito, né, o cumprimento ali às medidas de segurança, nós utilizamos a tecnologia. E para nossa surpresa, a gente levou um balde de água fria no começo, porque nós achamos que a gente ia enviar link do Google Meet, que a pessoa ia abrir, entrar na reunião, ou chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas pelo menos o público que nós temos lá no nosso serviço é um público com idade avançada, que já apresenta uma própria dificuldade ali com o uso dessas tecnologias, ou baixa escolaridade também. Então, o nosso sucesso não foi grande com isso. E aí a gente teve que parar de novo nessa reunião de planejamento e falar, olha, nossa estratégia não está legal, a gente precisa rever. Vamos usar ligações telefônicas, né? Até brinquei, eu falei assim, olha, o celular também faz ligação, né? Algo que a gente tinha esquecido. E a gente voltou a fazer essas ligações, né? Retomamos a atividade, né? Não desistimos. Por isso que é importante essa reavaliação, preciso reavaliar. Às vezes eu tive uma ideia que eu achei que era legal e não foi. Só fazendo um parênteses, né? Que às vezes a gente acha que o planejamento é só traçar as estratégias iniciais ali e depois tocar o barco. Isso. Mas faz parte do planejamento, esse monitoramento a reavaliação, e a reavaliação, né? Para repensar se as ações ainda são válidas. Exatamente. Né? A nossa ideia não foi legal no começo. E aí, para nossa surpresa, depois a gente voltou para as ligações e foram, assim, tiveram um resultado muito bom. Os pacientes responderam super bem, eles ficavam muito felizes de receber. Primeiro porque estavam naquela situação ali de isolamento e tudo mais. E recebi uma ligação de um profissional de saúde, ele ficava se sentindo super especial. E são mesmo, né? Super especiais. Mas era bonito até de ouvir isso na fala deles. Nossa, mas você tá ligando para mim para saber como é que eu tô, né? Claro, é esse o nosso interesse, é isso a continuidade do cuidado, né? Então, isso foi algo muito bom, que deu um efeito bastante legal, e isso com os pacientes, e isso utilizando a tecnologia para matriciar, né? Então, com os profissionais aí a gente já não teve essa dificuldade, Google Meet funcionou bem, chamada de vídeo também, mas nós mantivemos tanto a atividade assistencial quanto a da retaguarda, né, do suporte técnico-pedagógico, e deu super certo utilizando essas tecnologias, né? E nos aproxima. Então, a questão dessa interdisciplinariedade, principalmente atenção primária e atenção especializada,
nos conhecermos, né? Saber quem é o especialista que você está encaminhando, saber quem é o médico de referência lá da atenção primária desse paciente, né? Então não é um carimbo e uma assinatura, eu conheço o rosto da pessoa, eu sei o nome, eu sei quem é, eu sei como que trabalha, eu sei o cuidado que ela tem, né? Então tudo isso só nos aproxima e só nos fortalece quanto serviço, né? Ai, que bom. E encerrando, né, eu deixo uma provocação para o pessoal pensar, né, que uma das outras grandes reclamações que a gente tem, né, você falando em aproximação, é a rotatividade dos profissionais, né, na saúde pública. Então, quem sabe a gente se aproximando, né, melhorando esse diálogo entre as partes, as pessoas não fiquem mais satisfeitas com o seu trabalho e não desistam dele, né? Aí as equipes teriam uma permanência maior, né? E a gente tem um contato melhor com o usuário e o nosso trabalho só cresce, né? E principalmente falando em saúde da família, que precisa criar esse vínculo, essa rotatividade é muito ruim, né? Porque a saúde da família, né? O resumo da política em si é justamente essa criação de vínculo. Mas eu acho que uma das maneiras da gente fortalecer é que o trabalho não fique refém do profissional. Então, por isso a gente volta ali naquelas questões do começo, de termos bem delineado, protocolos, POPs, enfim. Porque entra a doutora Maria, ela trabalha seguindo esse protocolo. Se amanhã a doutora Maria sair e entrar a doutora Vera, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, porque não era a doutora Maria que fazia aquele trabalho e uma vez que ela sai o trabalho morre. Não, é um trabalho que está consolidado porque tem diretrizes definidas, tem uma organização da atenção primária sobre isso. Então, acho que isso minimizaria esses impactos que a gente tem quando muda muito profissional, porque eu acho que o grande problema hoje é esse, a gente fica refém. Ai, saiu o doutor fulano de tal, acabou o programa tal, porque era ele que fazia a reunião de grupo, era ele que atendia a gestante, hoje ele saiu, então não tem. Tirar essa dependência do profissional. Não existe, isso não pode, senão o serviço realmente acaba, a gente não pode ficar refém do profissional, o que a gente tem que ficar refém é de realmente fazer nossa conduta baseada ali em protocolos, em evidências, e que isso precisa ser construído pela equipe, gestão e a equipe de atuação ali direta com o paciente, né? Então, esses profissionais, essas pessoas é que precisam construir o serviço. Acho que com isso, então, a gente encerra, né, a nossa conversa. Tivemos aí um bom fechamento, né, desse ciclo. Agradeço muito a sua presença, Franciele. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pela participação. E agradeço você que está nos assistindo. Espero que tenha contribuído para a sua formação e para a sua atuação com os nossos usuários do SUS. Muito obrigada e até a próxima.